Tudo bem, gente? Fórmula do inversor de frequência. Quero que vocês, através dessa fórmula, desse método, que vamos devagar, passando aqui, compreendam realmente o que é inversor de frequência. Que no começo dos inversores de frequência se controlavam só velocidade, V barra F, escorregamento, basicamente são controles de velocidade. Depois, por volta de 1980, com os primeiros comandos vetoriais, nós entramos aí no controle de torque. Começamos a modelar o motor como motor de corrente contínua. Começou a se modelar como torque. Avançando em 1980 para 1980, ano 2000, começamos a entrar devido às características de eficiência energética e cada vez mais esse assunto é em pauta no mundo, né? Eficiência energética, falta de energia elétrica. Começou a se pensar em economia de energia e o inversor de frequência também entrou nessa de economizar energia. Até que, no entanto, antigamente sempre se pensava em colocar um inversor já te trazia grande economia de energia. Mas isso depende. Depois se verificou que isso depende muito. Isso depende muito da carga. Isso depende da carga que o inversor está aplicado. Dependendo do tipo de carga, de torque constante, você pode não ter nenhuma economia com o inversor de frequência, como pode ter até mais problemas. Agora, uma característica de carga de torque constante, totalmente a gente muda de figura. Desculpa, uma carga de torque quadrático, né? Uma forma hiperbólica, exponencial. Nós temos uma característica de economia de energia que é ao quadrado da rotação, é o torque, é o cubo da rotação, é a economia de energia, ao cubo da rotação. Então isso é uma grande economia de energia numa carga, como bomba, como ventiladores, como exaustores. Então aqui falamos de três grandes características fundamentais de um inversor de frequência dentro de um processo industrial. A característica do controle de velocidade. A característica do controle de velocidade do inversor de frequência é basicamente baseado, igual eu falei, na curva VF e no controle do escorregamento do motor, que nada mais é do que a diferença entre o campo girante magnético que está no estator e a rotação do rotor que está girando. Escorregamento esse tão necessário para que haja corrente rotórica, que é a corrente que realmente produz torque. Depois, com o incremento dos processos de eletrônica de potência, dos incrementos, nós conseguimos chegar no controle de torque, que aí já entramos no controle vetorial. O controle de torque é interessante quando medimos a corrente rotórica. Ali quando nós conseguimos meios de medir a corrente rotórica, quando conseguimos meios de controlar essa corrente rotórica, porque o motor CA de indução nada mais é do que um motor de corrente alternada que induz no seu rotor a corrente de torque, corrente rotórica. O inversor, então, ele controla uma corrente que é induzida por outra corrente. Ele controla uma corrente através do controle direto de uma corrente, que é a corrente do estator. Ele controla indiretamente a corrente rotórica, de forma indireta. Então veja a dinâmica e a precisão que tem que ter toda a eletrônica de potência e toda a parte de microprocessador, se tornando um sistema meio, entre aspas, subjetivo. Mas não é subjetivo por quê? Porque tudo é medido, tem todas as medições, tudo é cálculo matemático, é feito milhões de cálculos por segundo, para que sempre tenha corrente rotórica. Corrente rotórica é essa, que é a corrente que está em fase com a tensão do estator. Então fica mais fácil medi-la quando se sabe disso, o sistema. Com o sistema de economia de energia, o inversor de frequência tentou cada vez mais otimizar qual a tensão correta que eu tenho que colocar no estator para que tenha a máxima eficiência o motor. Então, existe também essa conta, essa modelagem, quando você habilita essa função. Só que ainda essa função tem que tomar bastante cuidado, porque em processos que tem muita oscilação de carga, muitos processos que não trabalham, que o motor não trabalha em vazio, pode ser que o motor entre em oscilação. Aí você tem que determinar parâmetros, existem parâmetros que você vai determinar onde você quer, até onde você quer que esse parâmetro de economia de energia funcione. Esse parâmetro entre. E se tratando também, então, nós já falamos de três grandes características de inversor de frequência: velocidade, controle de torque, economia de energia. Né? Falamos básico. Dá para falar muito sobre esses três tópicos, mas tem outro tópico que o inversor de frequência também é fundamental, mas é pouco falado, que é a frenagem. Tudo que se liga tem que frear. Às vezes a maioria das cargas, às vezes você não preocupa com a frenagem, porque algumas cargas, mas muitas cargas você tem que se preocupar com a frenagem. Existem outras
problemas também relacionados a isso, como cargas com excêntrico, quando o motor é empurrado. Toda vez que o rotor girar mais rápido do que o campo magnético do estator, ele vai estar empurrando o motor, ele vai estar trabalhando como gerador. Motor síncrono, os dois campos, o campo magnético do estator é em sincronismo com o do rotor. O assíncrono, que é o nosso motor CA de indução, o campo magnético do estator gira mais rápido do que o rotor, necessário para que o motor funcione. Já quando o motor é empurrado, o rotor gira mais rápido do que o campo magnético do estator, então isso faz com que ele gere uma força contra-eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday e a lei de Lenz, é gerada uma força contra-eletromotriz, que vai para o inversor, passa através dos diodos, dos IGBTs, os diodos de proteção, e esses diodos fazem com que a tensão no barramento CC se eleve a valores que, se você não controlar, valores mais altos do que 1.200 volts, que geralmente é a tensão máxima de um IGBT ou de um diodo que trabalha na eletrodo de potência, em média. E passando de 1.200 volts, você pode ter ruptura do bloco de junção ali, PN. PN é o bloco de junção que existe dentro do diodo, ou dentro do IGBT. São as junções dos materiais de silício ali. A junção P e a junção N. Ali tem uma tensão máxima de ruptura. Quando você aumenta muito essa tensão, você tem que tomar cuidado, porque você pode romper o isolamento, o dispositivo entrando em curto, o diodo ou o IGBT. Ou acontece muito o diodo de proteção que fica no IGBT. Acontece muito ele entrar em curto. É um dos maiores problemas dos IGBTs. Muito devido a essas frenagens que são, de certa forma, entre aspas, essas frenagens dentro do chão de fábrica são ignoradas. E, de certa forma, as cargas que fazem com que o motor trabalhe como gerador dentro do chão de fábrica são ignoradas. Ou seja, o inversor não é programado de forma correta. Aonde deveria ter um resistor de frenagem, não tem. Por quê? O resistor de frenagem é uma forma que você tem de pôr uma tensão entre o barramento desse link controlado por outro IGBT. Por isso que os inversores de frequência têm 7 IGBTs. São 6 para fazer as modulações PWM nas 3 fases e mais um que é para controlar o resistor de frenagem. Esse resistor de frenagem, que ele através do microprocessador, que antes do microprocessador tem um amplificador operacional. A tensão do barramento desse link, ela é através de uns resistores dividida, vai para um amplificador operacional que converte essa tensão numa tensão menor, que pode ser lida pelo microprocessador. O microprocessador, então, monitora a tensão do barramento desse link constantemente. E através dos parâmetros que você determina, geralmente são 2 parâmetros. Você tem um parâmetro que é o nível de trabalho do barramento desse link, onde você quer que ele trabalhe. E você tem um parâmetro de tensão máxima desse link, a tensão que você quer que a partir daquela tensão ele dispare o IGBT e jogue o excedente daquela tensão no resistor de frenagem, jogando o excedente no resistor de frenagem. Então, quando você freia o motor e a tensão do barramento desse link começa a subir, que geralmente trabalha com 540, que é geralmente a tensão do barramento desse link é 380 vezes 1,41, quando está sem carga. E como você sobe essa tensão acima, 700, 800, você regular ele para 900, acima de 900 volts, ele vai descarregar a resistência, a tensão no resistor de frenagem. Então, o que é a melhor regulagem para o resistor de frenagem? A menor regulagem para o resistor de frenagem é aquela que você consegue trabalhar o sistema de forma eficiente, que você tem um sistema eficiente de trabalho do motor e consegue frear o motor de forma eficiente, aquecendo o mínimo possível o resistor de frenagem. Por que aquecendo o mínimo possível o resistor de frenagem? Porque aquela energia que você está ali aquecendo o resistor de frenagem é uma perda de energia. Você está perdendo energia elétrica, aumentando a perda do sistema. Então, por isso que você não pode pôr aleatoriamente esses parâmetros. De acordo com a sua experiência, você tem que achar o limiar entre a menor temperatura e o melhor trabalho. Aí vai a sua visão de especialista e a sua experiência. Então, isso que fica interessante no sistema. O resistor de frenagem, nesse sistema de freio, quando você vai frear o motor,
o motor está girando, tem muita energia cinética, energia de movimento. Na natureza nada se perde, né? Então você vai frear o motor. Para onde vai essa energia? Vai voltar para o inversor. E você tem que, ou ele é reaproveitada pelo inversor de frequência, ou você tem que jogar isso no inversor de frenagem. Ela vai ser transformada em calor. Na natureza nada na energia se perde, né? Se transforma. A energia se transforma. Aí existem os inversores que têm sistema regenerativo, que são bem mais caros, porque tem outros blocos de retificação para regenerar essa energia para a rede. Interessante. Existem alguns metrôs também, sistema de metrô, que utilizam, que já tem uma modelagem no seu sistema eletrônico, no sistema de computador, que geralmente um trem, ele fica parado, já está tudo sincronizado, ele está parado, como ele vai sair do zero para uma velocidade de 40 quilômetros por hora, digamos assim, ele vai gastar uma energia, um conjugado acelerante para conseguir manter aqueles 40, para chegar nos 40. Então ele espera um trem chegar no trilho e frear. Quando esse trem freia, a energia que aquele trem está freando é jogada na mesma rede e esse trem parte. Ou seja, a frenagem desse ajuda isso a partir. As formas da gente não se perder essa energia cinética que tem em movimento. Essa é uma forma de frenagem que você pode trabalhar com a rampa de desaceleração bastante baixa para frear um motor elétrico. Outra forma de frenagem é por corrente contínua. Injetar corrente contínua no motor até que ele pare, né, utilizando as correntes parasitas. Você injeta corrente contínua controlada, você controla a velocidade, você tem os parâmetros que você controla a frequência de início, o nível de tensão na frenagem. Essa frenagem tem que tomar cuidado porque ela tem a tendência de aquecer muito o motor. Se for um motor que trabalha com uma repetibilidade muito alta de ciclos, você pode aquecer bastante o motor. Então tem que ser bastante cuidadoso essa questão aí. Outra forma interessante é você... já a frenagem, corretor de frenagem, ela é mais efetiva. Mas você pode intercalar as duas. Você pode primeiro frear o motor com corretor de frenagem, e acelerar ele rápido, e quando ele chegar numa frequência baixa já, quando ele chegar a 5 Hz, você aciona a corrente contínua durante X segundo. Somando as duas características, você tem uma frenagem mais efetiva. Existem outras frenagens que falaremos futuramente, existem frenagens para o sistema vetorial, que tenta utilizar a própria energia do motor nele mesmo, com menos perdas, que tem vantagens e desvantagens, falaremos disso mais no futuro. Então, a frenagem é também uma característica, faz parte da característica muito importante de inversor de frequência, assim como a economia de energia, assim como o controle de torque, assim como o controle de velocidade. Ok? Fórmula do inversor. Vamos nessa.